E olha só quem está aqui, meus amigos GT Knives, Redmi Note 11. Desafio vocês a achar um produto que tem melhores especificações que este aqui, mas com um custo mais baixo, tá? Para mim o melhor custo-benefício eu trago com meus recursos próprios, você sabe. Ele tem várias características de smartphone intermediário, ali flertando com básico, mas é para mim um smartphone intermediário de entrada, com preço de básico. Fora do Brasil você vai encontrá-lo a menos de R$900, vou deixar o link aqui na descrição, no Brasil a 1.500. Claro que nesse valor de R$900 você tem que contar que pode ser que venha uma taxa normalmente de R$200, mas pode variar, tá? Mesmo assim, tanto comprando no Brasil quanto importado, eu acho que é uma boa aquisição para quem não é tão exigente, mas que é um produto que rode todos os jogos, tem uma boa tela de 90 Hz, tem uma boa memória. Essa aqui é a versão de 128 GB de memória, tem memória RAM expansível, né? Tem versões de 4 e 6 GB de RAM, essa aqui é a versão de 4 GB de RAM, mas você pode expandi-la com a memória virtual, a memória interna do aparelho. Bom, o desafio está feito, coloquem aqui nos comentários outros produtos que eventualmente vocês consideram que tem um melhor custo-benefício que esse. Vai que depois de 6 anos do canal eu ainda não sei comprar, pode ser. Não poderia deixar de falar também que temos rifa aberta desse produto aqui, chance de ganhar com apenas R$9 investido, hein? A cota R$9 mais barata da internet. Entre lá nos nossos grupos GT Lives do WhatsApp, também link na descrição. Vamos abrir aqui, pessoal, se veio lacradinho, ó. Que barulhinho bacana. Na lateral, com acesso fácil aos aplicativos do Google, aqui uma brincadeirinha com a Huawei, né, que tem dificuldade hoje para utilizar o Android. E aqui na parte de cima algumas informações do produto e o que vem na caixa. Esse é o Redmi Note 11 de cor azul, 128 GB de memória interna, 4 GB de RAM. Vem com cabo USB tipo C, vem com uma ferramenta de remoção do slot de cartões. Vem também com uma case bacana, né? Tem uma capinha e vários aqui manuais. Chega de lero-lero. Opa! Foi! Powered by Redmi, feito pela Redmi, né? Vamos ver aqui nesse primeiro compartimento, vários manuais aqui, ó. Vamos colocar aqui de lado. A case de silicone transparente, mas já tem várias sendo vendidas aí no Mercado Livre. Vem envolta um filme com as informações do produto. Snapdragon 680 é o processador de 6 nanômetros, um processador novo deste ano, muito parecido com o do Redmi Note 10. Mas também os dois produtos estão no mesmo preço, tá? Então vale a pena você ficar de olho, porque esse vem com a taxa de atualização de tela de 90 Hz, que dá um pouquinho mais de fluidez. É também som estéreo, tá aqui escrito bem pequeno Dual Speaker. Tem a tela Full HD de resolução, um carregador de 33 watts de velocidade, bem bacana. Tem muito smartphone aí top de linha que não vem com carregador com essa boa velocidade. 5.000 mAh de bateria, também tem muito top de linha que não tem essa quantidade de bateria. E um sensor principal de 50 megapixels, mas na verdade são 4 sensores. Você tem também um sensor ultra-wide de ângulo aberto, quando você está meio apertadinho, precisa pegar a multidão. Tem também um sensor macro para você pegar os detalhes e também um sensor de modo retrato para fazer aquele desfoque legal no fundo, né? Vamos testar essas câmeras daqui a pouco. Vamos dar só uma olhadinha aqui na beleza desse aparelho. Essa para mim é a cor mais bonita dele. Olha só, achei ele bem quadradão. Ele tem uma textura nessa sua traseira de policarbonato, que não deixa marca de dedos, ó. Não deixa marca de dedos, ou muito pouco, né? E de acordo com que bate a luz, ele muda de cor mesmo, tá? A cor aqui do estúdio está um pouquinho forte, mas confie em mim que ele pode ficar com duas cores. Em cima nós temos novidades que não vemos há tempo nos aparelhos, olha só. Você tem um sensor de infravermelho, fora o microfone redutor de ruído. Tem também o alto-falante, né, de cima. E tem também uma entrada para fone de ouvido 3.5 mm. Faz tempo, hein, galerinha? Faz tempo mesmo. Lateral direita você tem o botão liga e desliga e o botão de volume. Esse botão liga e desliga que também é o sensor de desbloqueio de digital. E embaixo você tem mais um alto-falante, mais um microfone, que é o principal, e a entrada USB tipo C. Gostei bastante da pegada dele, até porque ele tem 6.4 polegadas. É um smartphone aí para quem gosta de dimensões menores, tá? Ele tá bem fino, apesar de ter uma boa bateria de 5.000 mAh.
e o ressalto da câmera não é muito grande. Graças a Deus acabou aquela moda de ressalto enorme, né? Ter um módulo de câmera para chamar atenção, que só deixava a gente com medo de riscar e perder a qualidade do resultado final de fotos. Aqui está o slot completão, como eu havia falado para vocês. Dá para colocar 2 nano SIM de operadora e ainda um cartão de memória. Interessante que não é aqui um plástico mole, é um plástico bem duro e resistente. Dá para ver que tem aqui uma resistência a mais, né, com algum pigmento aqui de alumínio. E em volta tem essa borrachinha, galera, para proteger aí de respingos, né, de água, apesar dele não ter uma certificação. Vem com a MIUI 13, ainda baseada no Android 11, mas a gente sabe que a MIUI ela não segue necessariamente as atualizações dos outros Androids. Já vou ligá-lo aqui, mas vamos ver o que mais aqui vem na caixa. Esse carregador da versão global já vem compatível com a nossa tomada aqui brasileira, 33 watts de potência máxima. Vamos fazer o teste depois de carregamento 0 a 100 com ele. E o cabo reforçado, né? Por que as outras empresas não mandam um cabo com essa grossura? Algumas empresas top de linha têm até carregador de 45 watts que você tem que comprar separado e vem com aquele cabinho fino que não serve para nada. Essa identidade vermelha também da Redmi chama a atenção, né, galerinha? Faz com que você não confunda com os carregadores aí do restante da família. E mais nada, vamos dar uma olhadinha agora no produto? Bom, agora vamos mostrar algumas coisas que eu achei bem bacana desse cara aqui. Primeiro, o desbloqueio digital dele. Bem rapidinho, eu acho que está de acordo com o que a gente espera, né? Agora, você pode também colocar alguns atalhos, são infinitos os atalhos, né, da MIUI. MIUI, para quem não sabe, é uma das interfaces que tem mais possibilidade de customização. 2 vezes no botão liga e desliga você pode, por exemplo, colocar a lanterna. 2 vezes no botão liga e desliga também você pode ligar a câmera, no caso eu coloquei a lanterna. 2 vezes no volume com a tela bloqueada você pode ligar a câmera se quiser. Olha lá, ligou a câmera. Capturar a tela com 3 dedos, esse vocês já conhecem, né? Iniciar o assistente do Google ao segurar por 0,5 segundos o botão liga e desliga. Mas o atalho que eu mais gostei mesmo, para quem não sabe, eu era usuário do OnePlus e tinha o botão dedicado para o modo silencioso. Nesse caso aqui você pode dar 2 leves toques no botão liga e desliga e acionar o modo silencioso do aparelho. Olha lá, modo silencioso ativado. Você pode incluir até 2 GB de memória interna para extensão de memória RAM. Você pode limpar o alto-falante do seu produto a reproduzir um áudio por 30 segundos. Vai que está com água ou com areia. Não foge não é a polícia atrás de você não. Em recursos especiais, o que mais me chama a atenção, pessoal, é essa ferramenta aqui, ó. Caixa de ferramentas de vídeo. Vale a pena você deixar ticado aqui tanto o atalho da caixa de ferramentas quanto a caixa de ferramentas de vídeo e escolher aqui qual aplicativo você quer que funcione com a tela desligada. Coloquei aqui o YouTube, por exemplo. Vamos fazer um teste. E agora aqui eu vou puxar aqui para a lateral. E ele me avisa aqui que o aplicativo continuará funcionando em segundo plano mesmo com a tela desligada. Foi o que eu escolhi lá na função de recursos especiais. Dou OK. Pronto, a tela está desligada. E você pode curtir seu podcast aí sem gastar tanto bateria. Você tem a opção de utilizar as janelas flutuantes, mas apenas de alguns aplicativos. E diferente da Samsung, não pode utilizar vários ao mesmo tempo, tá, galerinha? É ou um ou outro. Como vocês sabem, a MIUI é um caso à parte. Temos aqui também um painel de controle de privacidade muito similar ao existente no Android 12, apesar da gente estar aqui com o Android 11 MIUI 13. Olha lá. Você pode habilitar ou desabilitar acessos de aplicativos a microfones, a contatos, a local, conforme convier. Você pode configurar sua página inicial para ter aqui o feed da Google na esquerda, com as notícias mais importantes de acordo com a sua preleção. Você pode escolher, claro, o estilo que vai ser o seu painel de controle. Puxa para a direita um estilo meio parecido aí com os iPhones. Puxa para a esquerda o estilinho Android. Cada uma, viu, que tem essa MIUI. E do mesmo modo você pode escolher se quer gavetas de aplicativos na horizontal, na vertical, como existe nos Androids, ou se você quer 100 gavetas de aplicativos. E nesse caso você vai ter todos os aplicativos do produto logo na página inicial.
É uma tela AMOLED que me chamou muita atenção, excelentes ângulos de visão. Ainda não testei de dia, mas vou sair com ele ainda para a gente ver se é satisfatório com o sol a pino, né, meio-dia, mas aqui dentro do estúdio realmente bem diferente de outras telas LCD que nós temos por aí, tá? E você ainda pode customizá-la, você pode colocar no modo vívido, bem saturadão, ou no padrão, escolhendo também temperatura de cor, se você quer mais quente, mais frio ou personalizado. Taxa de atualização, como eu já falei, de 90 Hz, ou você pode manter em 60 se quiser consumir menos bateria. Evidente que você pode optar por ter o tema escuro ou claro, dependendo aí da sua preferência. Eu prefiro o modo escuro porque gasta menos bateria. Tem os dois toques para ligar ou desligar o aparelho. E você tem boas opções aqui de customização de efeitos de som. Alguns você só pode alterar se estiver utilizando um fone de ouvido. Por exemplo, o equalizador, ajuste de volume. Tem também a ferramenta de controle parental, assim você pode definir restrições de conteúdo e também limite de tempo para o seu filho, né? Aqui vocês podem ver que estamos na MIUI 13, porém no Android 11. O Android Auto já está compatível para a utilização via wireless, né, sem fio. Tem que ver se o seu carro tem essa compatibilidade. No caso, eu só tenho utilizado Android Auto sem fio. Você entra, já conecta automático, não precisa colocar cabo nem nada. E com o smartphone da Xiaomi, vocês sabem, tem sempre a opção de colocar vários temas gratuitos, nem precisando utilizar muitas vezes a sua conta MIUI, tá? Vamos selecionar um aqui. Bacana que muda toda a configuração, né? Todas as cores e os formatos dos ícones. Alguns temas são mais evasivos, outros são mais simplórios. Aí vai do gosto do freguês. Chegamos agora à câmera, vamos fazer aqui uma primeira avaliação. Ó, você tem o modo noturno, tem um modo de vídeo curto, né? Aquela foto com um pouquinho de movimento. Tem um modo para você tirar de 50 megapixels, aquela foto com bastante detalhe. Foto panorama, vídeo câmera lenta, modo noturno. 50 megapixels, vídeo curto, panorama, documentos, câmera lenta e time-lapse. Tem também o modo profissional de fotos e o modo retrato. Em relação à gravação de vídeo, pessoal, grava no máximo em Full HD 60 fps. Eu já acho excelente. Tem gente que prefere um 4K para ficar com um formato de vídeo maior, de repente com mais registros, né? Mas eu acho que também é um arquivo bem pesado, nem todo mundo utiliza. Hoje em dia a gente passa vídeo aqui pelo WhatsApp em resolução menos que HD. Full HD 60 fps para um smartphone de entrada eu acho que já está excelente. E grave em HD no modo macro para você pegar detalhes, tá? Em foto você tem o modo HDR, tem o modo da inteligência artificial, tem inúmeros filtros que você pode utilizar, normal, vívido, vibrações, gourmet, filme, azul céu, natureza, blush. Tem o Google Lens também para você pesquisar o que está vendo, né, na própria internet, corrigir distorções em capturas com a grande angular e tudo mais. Vamos fazer umas fotos aqui teste e depois a gente traz para vocês o teste de câmera ainda essa semana, beleza? Queria falar também para vocês, pessoal, da borda do aparelho. Coloquei um top de linha aqui do lado do Redmi Note 11. Vocês veem que não há grande diferença na borda superior ou nas laterais. Excetuando então a borda inferior, a de baixo, ele tem uma boa proporção corpo-tela sim, viu? Uma foto comum, uma foto retrato, uma foto agora no modo macro e agora uma foto de selfie. Depois eu trago um vídeo para vocês com mais informações. Já posso adiantar que o sensor principal é bem melhor que os demais, tá? Isso me passou a impressão. Como sempre, né? Vários sensores, mas aquele que a gente pode contar mesmo é o sensor principal. Se gostaram desse vídeo, deixa aí o like, se inscreva no canal. Lembre-se, rifas com a cota R$9. Se pagar R$11, leva ainda uma cota para participar do sorteio do fone Pamu Z1, pessoal. Um fone com noise cancele que tem também uma certificação contra a água, bem bacana, vale a pena. Ou coloquem aí nos comentários eventuais críticas, o que vocês não gostaram, dúvidas e outros produtos desse valor, até R$1.400 aqui no Brasil, menos de R$1.000 lá fora, que vocês acham que vale trazer. Da linha Redmi Note, esse eu acho melhor. Um grande abraço, meus amigos, fiquem com Deus e até o próximo